Olá galerinha, vamos continuar o nosso assunto sobre histologia animal e hoje nós vamos estudar o tecido muscular e o tecido nervoso. Bom, os tecidos musculares são tecidos que estão relacionados à movimentação, tanto a nossa locomoção quanto aos movimentos que são realizados pelo corpo, como por exemplo os movimentos peristálticos ou peristaltismo, que é um movimento que empurra o bolo alimentar no nosso sistema digestório, e essa movimentação é promovida independente da nossa vontade e é feita pelos músculos, que são os músculos lisos. Eles também são responsáveis, por exemplo, pela contração do miocárdio, que é o músculo do coração, que promove o bombeamento do sangue pelo nosso corpo. Esse tipo de músculo é de origem mesodérmica. Bom, as células musculares, elas recebem o nome de miócitos ou fibras musculares. São células que são alongadas e que apresentam duas propriedades fundamentais, que são a contratilidade e a elasticidade. O citoplasma desse tipo de célula é rico em dois tipos de proteínas. Proteínas actina, que a gente vai ver que formam filamentos mais fininhos, nós vamos entender mais à frente, e os filamentos de miosina, que são os filamentos mais grossos. São essas duas proteínas que são responsáveis pela grande capacidade de contração e de extensão das células. Além da actina e da miosina, tem um terceiro tipo de proteína, que é a mioglobina. Essa proteína já vai ser responsável pelo transporte de gases. Bom, para que ocorra a contração muscular, esse músculo ele precisa ser estimulado através de um impulso nervoso, né? Isso vai fazer com que os filamentos de actina deslizem sobre os filamentos de miosina. Isso vai promover o encurtamento do tamanho da célula, o que caracteriza a contração muscular. Bom, tipos de tecidos musculares. No nosso corpo nós temos 3 tipos de tecidos musculares. O primeiro que eu estou colocando aí é o tecido muscular liso ou tecido muscular não estriado. Esse tipo de tecido, ele não apresenta estrias transversais. Ele vai ter uma estria que é ao longo do músculo, que todos eles vão apresentar, só que ele não vai ter as estrias transversais. O tecido muscular estriado esquelético e o tecido muscular estriado cardíaco, além dessa estriação longitudinal, eles apresentam estrias transversais na sua estrutura. Os 3 tipos de tecido têm capacidade de contração, o que permite a movimentação, só que cada um vai ter uma característica própria, né, no tipo de movimento que é executado. Aqui nessa imagem a gente vê a localização em algumas partes do corpo dos 3 tipos. Aqui então o tecido muscular estriado cardíaco, que vai formar o miocárdio, que é o músculo do nosso coração. Esse estriado cardíaco, ele tem células que são células alongadas, são cilíndricas e são ramificadas. A gente pode ver aqui que elas são unidas por o que a gente chama de discos intercalares. Vão ter estriação ao longo delas, que é a estriação longitudinal, e temos aqui essas faixas mais escuras que caracterizam a estriação transversal. O músculo cardíaco, ele tem uma contração que é uma contração rápida, mas ela é independente da nossa vontade. Ela é coordenada pelo sistema nervoso autônomo. Geralmente essas células têm 2 núcleos. O músculo estriado esquelético, ele é formado também por células alongadas, cilíndricas, e como a gente vê aqui, elas têm vários núcleos, ou seja, elas são polinucleadas. Também tem essas estrias transversais que eu falei para vocês. A contração dele é uma contração rápida, só que ao contrário do músculo cardíaco, essa contração é uma contração que é voluntária e vai ser coordenada pelo nosso sistema nervoso central. Aqui na musculatura lisa, eles têm as estrias ao longo do músculo, mas a gente não vê essas linhas mais escuras, que são as linhas transversais. Isso é um músculo liso ou não estriado. O músculo esquelético é o músculo que está ligado aos nossos ossos, né? E o músculo liso ou não estriado forma as nossas vísceras.
Primeiro que nós vamos estudar é o tecido muscular estriado esquelético. Então, é um tecido que está ligado ao esqueleto, é onde vem o nome dele, né? E as células, que são os miócitos, elas vão ter contração rápida e voluntária. As células são polinucleadas, ou seja, podem ter vários núcleos e apresentam diversas estrias. Toda essa explicação que está aqui, vocês vão entender mais à frente numa imagem que eu vou colocar. A gente vai conseguir perceber que nessas células a gente tem faixas mais claras formadas pela actina e faixas mais escuras que são formadas pela miosina, né? Essa coloração diferente ocorre porque os filamentos de miosina são filamentos mais grossos e os filamentos de actina são filamentos mais fininhos, como eu estou falando aqui, tá? E o deslizamento das fibras de actina sobre os filamentos de miosina é que vão permitir a contração muscular, que vai ser caracterizada por uma diminuição do tamanho da célula, com consequente diminuição do músculo, do tamanho muscular. Bom, antes de falar sobre a contração propriamente dita, vamos observar essa imagem aqui, que mostra algumas estruturas que nós temos no tecido muscular estriado esquelético. Então, nós vimos que eles são ligados aos nossos ossos. Essa ligação é feita através de tendões. A gente consegue observar aqui também o seguinte, que os miócitos, eles são agrupados em feixes, que são revestidos por uma camadinha de tecido conjuntivo, que é o epimísio. Dentro desse epimísio, nós temos grupos menores de fibras, que a gente chama de fascículos, que são envolvidas pelo perimísio. Tá aqui. Cada um desses grupos é revestido, mais uma vez, pelo que a gente chama de endomísio. Por que isso acontece? Tá? Esse arranjo de tecido conjuntivo vai manter essas células bastante unidas. Então, vai possibilitar com que a força de contração gerada numa célula isolada, ela atue sobre toda a musculatura, o que vai coordenar a movimentação muscular. Bom, aquela questão da estriação que eu falei para vocês, que pela imagem seria mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente observa aqui, ó, uma banda mais escura. Essa banda mais escura é chamada de banda A ou banda Q. Essa banda mais escura é formada por filamentos de miosina. No meio dessa banda mais escura, a gente vê uma linha mais clara. Essa linha mais clara se chama linha H. E ela vai ser bastante visível quando o músculo estiver relaxado. A gente observa também aqui uma banda mais clara, que é a banda I ou banda J. Essa banda é formada pelos filamentos de actina, que são os filamentos mais fininhos. E no meio dessa banda I, a gente consegue observar uma linha escura, que é a linha Z. O intervalo entre duas linhas Z, que a gente vê aqui nessa ampliação, vai formar a unidade funcional ou unidade contrátil do músculo, que é o miômero ou sarcômero. Bom, agora vamos ver como ocorre o mecanismo de contração muscular. Então, nós já vimos que cada miofibrila vai apresentar filamentos de actina, que estão representados aqui em azul, e os de miosina, que estão representados em vermelho, né? Que eles são denominados miômeros. Para que essa contração muscular ocorra, é necessário íons cálcio. Inicialmente, quando o músculo está relaxado, esses íons cálcios estão presentes no retículo sarcoplasmático, né, ou retículo endoplasmático, e também no sarcoplasma ou citoplasma. Durante a contração, ou seja, quando o impulso nervoso que foi gerado na placa motora, ele é gerado nesse músculo, nós vamos ter uma abertura dos canais de cálcio.
Então, eles vão sair do retículo e vão ter uma saída passiva para o citoplasma. Na presença desse cálcio, na presença da energia que é liberada pela quebra das moléculas de ATP, né? Então, ATP ele é convertido em ADP. Os filamentos de miosina vão se ligar aos filamentos de actina. E aí a gente vai ter um deslizamento dos filamentos de actina sobre os filamentos de miosina. Na realidade, o que ocorre é como se a miosina ela puxasse os filamentos de actina. E isso vai promover um encurtamento dos miômeros, né? As miofibrilas elas são encurtadas e com isso o miócito ele é contraído. Essa contração ocorre de maneira conjunta, né? Dos miócitos, promovendo a contração de todo o músculo, movimentando os ossos aos quais esse músculo ele está ligado. Quando nós temos o fim do impulso nervoso, né? Quando cessa esse impulso nervoso, esse cálcio ele é reabsorvido pelo retículo sarcoplasmático. Isso vai promover o relaxamento da musculatura. Então aqui nós temos uma imagem do músculo estirado ou relaxado, e aqui depois que os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, promovendo o encurtamento do miômero e o encurtamento do miômero ou sarcômero, né? O que caracteriza a contração muscular. Só falar sobre uma coisa, sobre a fadiga muscular. O que acontece? Às vezes nós sobrecarregamos muito a nossa musculatura. E aí o músculo ele fica sem o suporte, né? Sem o suprimento de energia e de oxigênio que é necessário para essa contração muscular. E aí, sem o oxigênio, a nossa musculatura vai passar a realizar um outro processo, que é a fermentação lática. Essa fermentação lática é um processo que é anaeróbico, ele não depende do oxigênio. Só que isso tem uma coisa de ruim, né? Nós temos a produção de ácido lático, e com o acúmulo desse ácido lático na nossa musculatura, pode ocorrer aquelas contrações involuntárias e dolorosas, que é o que a gente chama de cãibra muscular, tá? Bom, segundo tipo de tecido muscular estriado é o cardíaco, vai formar o miocárdio, que é o músculo do nosso coração. Então, as células são alongadas, com um ou dois núcleos, como nós vimos. Aqui a gente vê a maioria delas com um núcleo só, aqui tem dois, né? E tem estriação transversal. A contração é rápida, assim como do músculo esquelético, só que ela é involuntária. Então, nós não temos comando sobre os batimentos cardíacos. E o terceiro e último tipo é o tipo muscular não estriado ou músculo liso, né? Então, quando a gente olha, por que ele recebe esse nome, né? Como eu coloquei aí, quando a gente olha a microscopia, a gente não vê a estriação transversal, como está presente nos dois outros tipos de tecidos, né? Nesse caso, aqui nós temos células que apresentam um único núcleo, ou seja, são mononucleadas, e elas são mais fininhas nas extremidades, elas são fusiformes. Elas formam as nossas vísceras, né? Como o tecido que a gente tem no tubo digestório, no útero e na bexiga. E temos também na base dos pelos, né? Que vai fazer esse músculo ficar eriçado, né? Arrepiado quando a gente está com frio, por exemplo. E ao redor das glândulas, o que facilita a secreção dos produtos glandulares. A contração é lenta e é involuntária, ou seja, ocorre independente da nossa vontade. Aqui a gente tem uma outra imagem, aqui é um esquema, né? E aqui é uma fotomicrografia, né? Só para lembrar, a fotomicrografia é feita através do microscópio, onde a gente consegue ver, né, a imagem real do que aqui está esquematizado.
Então, nós temos um músculo estriado cardíaco, as células podem ser uni ou binucleadas, né? Geralmente esse núcleo tem posição central, tem estrias no citoplasma, tanto as longitudinais quanto as transversais, tem pontos de ligação entre as células, que são os discos intercalares. Contração que é rápida e involuntária. Aqui o músculo estriado esquelético, as células possuem vários núcleos, né? São poli ou multinucleadas. O núcleo geralmente tem localização periférica e tem a estriação transversal, além da longitudinal. O músculo tem contração que é rápida e é voluntária. E aqui os músculos que formam as nossas vísceras, né? Que é chamado de músculo liso ou não estriado. Aqui, ó, nós temos, ó, vemos que as fibras, elas são alongadas, só que elas são mais fininhas nas extremidades, né? Ou seja, elas são fusiformes. O núcleo geralmente é único, de posição bem central, né? E esse tipo de músculo não tem a estriação transversal, somente a estria longitudinal. Bom, agora vamos ao tecido nervoso. Bom, o nosso tecido nervoso, ele tem origem ectodérmica e vai permitir uma interação entre o nosso organismo e o meio ambiente, né? Então, esse tipo de tecido ele vai receber e vai elaborar respostas apropriadas àquele estímulo que nós recebemos. O tecido nervoso, ele também vai permitir o controle das nossas funções, mantendo a homeostase, né? Bom, nesse tipo de tecido a gente quase não tem substância intercelular. E nós temos dois tipos principais de células, que são os neurônios e as células de glia. Os neurônios, ou células nervosas, que são os mais conhecidos, eles têm a capacidade de receber e de transmitir estímulos nervosos. Então, ele vai permitir ao organismo respostas, né, rápidas a qualquer alteração do meio. Os neurônios são células alongadas, né, são células estreladas, e tem um corpo celular ou pericário, e aonde nós vamos perceber dois tipos de prolongamentos. Prolongamentos mais curtinhos, que são os dendritos, e um prolongamento que é maior e que geralmente é único, que é o axônio. Então aqui a gente vê essa imagem do neurônio ou célula nervosa. Então aqui os dendritos, né, vários, né, que são curtinhos. Aqui o corpo celular ou pericário e aqui o axônio. Tá? Esse tipo de neurônio, o axônio dele está revestido por uma estrutura chamada bainha de mielina. Tá? Então, os neurônios são as nossas principais células, né? As principais células do nosso sistema nervoso, e tem o formato estrelado, né? São células geralmente permanentes. A multiplicação dessa célula é muito difícil, muito rara. E essa célula está especializada na comunicação, mandando mensagens entre um neurônio e outro, o que promove uma rede que é capaz de transmitir impulsos nervosos. Então, nós vimos que ele tem o corpo celular ou pericário, onde nós observamos o núcleo, que está aqui, e temos também as organelas nucleares, né? Mitocôndria, retículo, tudo está aqui, tá? Nessa região. Desse pericário partem dois tipos de prolongamentos, né? Esses mais curtinhos, que são os dendritos, que têm como função a recepção dos impulsos nervosos, e esse prolongamento aqui, esse rabão, como eu costumo brincar com vocês, que é o axônio, tá? Esse axônio, ele vai ser responsável por transmitir esse impulso nervoso. Então, nós temos a estrutura que recebe, que são os dendritos, e aquela que transmite um impulso nervoso, que é o axônio. O impulso nervoso vai seguir sempre o mesmo caminho no neurônio. Ele chega pelo dendrito, passa pelo corpo celular e segue pelo axônio. Essa estrutura aqui, que é a bainha de mielina, é uma estrutura que é de natureza lipídica,
que vai envolver esse axônio, mas a gente pode ver que ela não se dá de maneira contínua, né? Ela tem pontos, né, de ligação que são os nodos de Ranvier. A função da bainha de mielina é de aumentar a velocidade de transmissão do impulso nervoso. O outro tipo de células são as células de glia. Essas células de glia, elas produzem substâncias que vão manter o neurônio vivo e também funcionam como células de defesa do tecido nervoso, né? Como é que ela vai fazer isso? Fagocitando antígenos, que são partículas estranhas ao organismo. Então nós temos alguns tipos, né? Os oligodendrócitos, que fazem a produção da mielina, que forma lá aquela bainha de mielina, a micróglia, que atuam na defesa pela fagocitose, e os astrócitos, que vão dar proteção, suporte e também nutrição para os neurônios. Se a gente pode separar um que seria mais importante, seriam essas células de Schwann ou oligodendrócitos, que vão formar a chamada bainha de mielina ou extrato mielínico. Elas deixam, né, aqueles pequenos espaços, que são os nódulos de Ranvier, onde o impulso ele vai saltar para a transmissão até o próximo nódulo. Então é como se ela estivesse arrumando um atalho, né? Ao invés de percorrer aquele rabão todo, né, do axônio, ele vai de pontos em pontos. E isso vai aumentar a velocidade de transmissão do impulso nervoso. A gente consegue observar aqui, tá? Aqui, ó, os nódulos de Ranvier. Então, o impulso ele vai saltar de um nódulo a outro. Agora, vamos entender como é que ocorre esse mecanismo do impulso nervoso. Aqui a gente consegue perceber um neurônio e, então lembrando, né, o impulso nervoso ele sempre vai chegar pelo dendrito, vai passar pelo corpo celular e vai seguir pelo axônio, tá? Isso, caminho seguido pelo impulso nervoso na célula nervosa. Bom, o que seria o impulso nervoso? Seria alterações no potencial elétrico da membrana de uma célula nervosa, que é o neurônio, tá? Então, vai ser a corrente elétrica que passa pela membrana desse neurônio e vai se propagar ao longo das células. Isso é que seria o impulso nervoso. Esses impulsos, eles garantem que o sinal seja recebido e uma resposta seja posteriormente transmitida. O impulso nervoso, ele se inicia quando nós temos um estímulo, né? Um estímulo que seja suficientemente forte para desencadeá-lo. Então, a membrana, ela está no potencial, que é o potencial que a gente chama de repouso. A gente vê aqui nessa primeira imagem. Então, a gente vê a superfície externa com carga positiva e a superfície interna com carga negativa. Então, a gente observa aqui uma diferença de potencial entre a membrana interna e externa. E isso ocorre porque nós temos diferença na concentração de íons sódios, tá? Que são a concentração fora é muito maior do que a concentração na parte interior. Já com o íon potássio, que é o outro íon que está relacionado a esse impulso nervoso, ele é encontrado em maior quantidade dentro da célula. Essa concentração é mantida pelo transporte ativo de íons, que é o que a gente chama de bomba de sódio-potássio. Então vamos lá, o neurônio ele é estimulado, né? Aqui ó, o estímulo está chegando pelos dendritos. Quando ele é estimulado, ele vai abrir os seus canais de sódio e vai ter uma entrada rápida, né, desses íons para o interior da célula. O sódio ele vai se difundir para as outras regiões da membrana e os canais de sódio vão se abrir ao longo da membrana, tá? A entrada de sódio vai provocar uma mudança de potencial, fechando esses canais. E
a saída de íons potássio em razão das modificações nas proteínas da membrana, facilitando assim a saída desse íon. Tudo isso vai ocorrer de maneira muito rápida, né? Então, abre-se os canais de sódio, o sódio entra e o potássio sai. Isso ocorre de maneira muito rápida para que a condição de repouso ela seja rapidamente restabelecida, ou seja, a membrana seja repolarizada. Então, inicialmente a gente tem uma despolarização e depois a gente tem uma repolarização. Bom, as alterações nesses potenciais elétricos são chamadas de potencial de ação ou impulso nervoso. Quando chega na extremidade do neurônio, que é um ponto que a gente chama de sinapse, a gente vai ver a imagem daqui a pouco, o impulso nervoso vai desencadear a liberação de substâncias químicas que são os neurotransmissores. Por quê? Um neurônio ele não está colado no outro, existe um espaço entre eles que é essa sinapse. Então, para o impulso passar de um neurônio para o outro, precisa desses mediadores químicos que são os neurotransmissores, né? Então, vai fazer com que o impulso passe de uma célula para outra. Os impulsos, eles não ocorrem de forma contínua. Então, após um estímulo, a fibra ela permanece por um período sem receber um novo estímulo. Vamos ver aqui que eu falei para vocês, né, que é a sinapse, então é a região de aproximação entre os dois neurônios. Então, entre a extremidade do axônio, né, o final do rabão, e o próximo neurônio, então uma próxima célula, né, pode ser uma glândula ou um músculo, tá? Então, aí a transmissão desse impulso é feita através da liberação desses neurotransmissores. Aqui a gente vê uma imagem dessa sinapse, a liberação aqui, ó, dos neurotransmissores, tá? Existem, aqui também, ó, essa imagem está mostrando essa liberação. Então, chegou na extremidade do axônio, você tem o próximo neurônio, né? E para que esse impulso passe de um neurônio para o outro, na rede neuronal, você precisa desses mediadores químicos. Nós temos a presença desses neurotransmissores, tem alguns neurotransmissores principais, vocês podem dar uma olhada lá na página 32 da apostila de vocês, né? Tem um quadro mostrando os principais neurotransmissores e a ação deles no nosso corpo, tá? Como a acetilcolina, que é um dos neurotransmissores mais comuns, estão relacionados com o comando das contrações musculares pelo sistema nervoso, pela nossa memorização e pelo aprendizado. A dopamina, que está relacionada com o sono, com o humor, com as sensações de prazer e aprendizagem. A endorfina, né, que é produzida em situações de estresse, né, para amenizar a sensação de dor. O glutamato, que é o principal neurotransmissor do cérebro, que é fundamental para a memória. E a serotonina, que atua no estágio de vigília e sono. No nosso apetite, está relacionada ao bom humor e a sensação de bem-estar, né? Uma baixa significativa dessa serotonina está relacionada tanto à irritabilidade quanto à depressão e à ansiedade. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.